Olá, hoje nós estamos aqui com o Dr. Cláudio Focante. Ele é médico cardiologista e professor da Universidade Estadual de Londrina. É um dos maiores especialistas do Brasil em colocação de marca-passo. Doutor, na próxima segunda-feira tem o dia do portador do marca-passo para conscientizar as pessoas sobre a importância desse dispositivo, é isso? É isso, desde 2014 no Brasil nós instituímos o Dia do Portador do Marca-Passo para chamar a atenção tanto das autoridades quanto do público para quem necessita de marca-passo, quais são as pessoas que têm necessidade de colocar o aparelho, o que o paciente sente, quais são os cuidados que o paciente deve ter depois da colocação do aparelho e principalmente quais os folclores. Tem muito folclore em relação a que o portador de marca-passo pode ou não pode fazer, então é uma oportunidade única para a gente esclarecer bastante a população, chamar a atenção para isso. Então vamos ver pelo folclore primeiro, depois você vai falar dos sintomas que as pessoas necessitam desse dispositivo. É uma pessoa que usa marca-passo pode passar naquela porta giratória do banco? Então, a maior parte dos pacientes portadores dos marca-passos atuais, aquela porta eletrônica é um detector de metal, então não tem problema, dá para passar com segurança. Agora, quando o paciente for portador de desfibrilador implantável, aí ele tem que mostrar a carteirinha que ele é portador para o guarda do banco, ele tem que passar por uma porta lateral ou o guarda do banco anular o ímã da porta magnética. Por que isso? Porque se ele passar com esse desfibrilador implantável ali, o aparelho pode detectar aquele campo magnético com uma arritmia e dar choque no paciente. E aquele aparelho do aeroporto? É basicamente a mesma coisa. Se for marca-passo, ele não pode, naquele aparelho, como a potência dele é muito grande, ele tem que passar por um aparelho manual. Ele apresenta a carteirinha que ele é portador de marca-passo e passa pelo aparelho manual, tanto ele, marca-passo, quanto o portador de desfibrilador. Não pode passar dentro do detector de metal direto. Doutor, há quantos anos o senhor trabalha com isso? Eu trabalho com marca-passo mesmo desde 85. Certo. E nessa sua vivência no consultório, na própria universidade, os pacientes que usam marca-passo, eles têm consciência desse tipo de situação? Olha, a maior parte dos pacientes a gente já orienta antes do momento de colocar o marca-passo, voltamos a orientar depois e durante a vida inteira em que ele é portador de marca-passo, mas olha, o poder dos vizinhos é muito grande. Então, muitas vezes o paciente, a gente explica que olha, celular ele pode usar com segurança, pode usar, por exemplo, forno de micro-ondas com segurança, mas o paciente passa uma vida inteira, às vezes, sem fazer uso disso, porque tem medo, é uma desinformação que às vezes o vizinho traz insegurança para ele. Certo. O marca-passo é para ele equilibrar os batimentos cardíacos, é isso? A função do marca-passo é estimular o coração no batimento certo. Então, quando a pessoa tem batimento lento, ele pode desmaiar, pode morrer de repente, pode ter falta de ar, então tem uma série de sintomas. E quando nós determinamos que o coração batendo lento está dando esses sintomas, é essa a indicação de colocar o marca-passo. Então, colocou o marca-passo, o que vai fazer o aparelhinho? Ele dá um choquinho e mantém o coração batendo regularmente e desaparece imediatamente os sintomas. Normalmente são pessoas mais idosas que usam marca-passo, doutor? Normalmente sim, e que o marca-passo, na maior parte das vezes, o coração tem um sistema elétrico para fazer o coração contrair. Então, a doença nesse sistema elétrico causa lentificação no estímulo do coração. E, em geral, isso são pessoas que têm idade um pouco mais avançada, mas algumas pessoas mais jovens que tiverem infartos, que têm o coração inchado por Chagas, por exemplo, podem ter uma doença mais precoce e também necessitar de marca-passo. E qual a duração desse processo para implantar o marca-passo? Veja, a investigação para se chegar à necessidade do marca-passo depende do tipo de sintoma. Quando é um desmaio, ela tem que ser feita de urgência, porque às vezes o paciente está em risco de morrer de repente. Certo. Então aí tem que ser imediato. No momento em que se detecta que o coração está batendo lento, o paciente não pode nem mais ir embora para casa. Mas é uma cirurgia rápida? A cirurgia de marca-passo é uma cirurgia delicada, mas razoavelmente simples, com anestesia local. É feita no centro cirúrgico ou na sala do cateterismo. E a gente faz um cortinho de uns 4 centímetros, isola uma veinha que passa na clavícula, abaixo da clavícula, e através desse corte nós vamos levar 2 fiozinhos para dentro do coração, 1 ou 2, depende do caso. E esses fiozinhos vão ficar presos lá no coração. E o aparelho, na realidade, ele vai ficar próximo da região aqui do tórax, do peitoral, aqui do músculo peitoral. Pode mostrar o tamanho atual do marca-passo?
marca-passo? Esse é o tamanho mais ou menos atual de um marca-passo moderno. Então esse aparelho ele vai ficar debaixo da pele. E o fiozinho que fica no coração, aqui já está o fiozinho conectado, ele tem um parafusinho para apertar o fiozinho aqui, ele vai ser conectado imediatamente no momento em que nós colocamos o aparelho dentro da pele, o marca-passo já passa a comandar o coração e o coração já não tem mais risco de bater lento. A cirurgia dura 50 minutos a 1 hora. E normalmente o paciente vai para o quarto, não precisa ir para a UTI se a cirurgia transcorrer tudo bem. E que tipo de exame o senhor faz após a implantação para ver se está normal o batimento? Nós fazemos o eletrocardiograma que mostra o estímulo do marca-passo, que está funcionando bem, o raio-x do coração e do pulmão, onde nós vemos se a posição que nós deixamos o fiozinho dentro do coração, se ela se mantém ali. Basicamente é isso. E quais patologias, Dr. Cláudio, provocam doenças que diminuem o ritmo do cardíaco? Veja, no nosso meio, as doenças que levam ao enfraquecimento do coração, dentre elas a doença de Chagas, que ainda é muito grande. Muito grande. Nós temos quase 5 milhões de chagásicos no Brasil. A maioria não sabe, né? Então, muitos não sabem, não tem mais muito Chagas agudo no Brasil mais, só na região lá do Nordeste onde tem Chagas por causa do açaí. Chagas, você podia explicar um pouquinho, é uma doença que é através do barbeiro, né? Isso, a doença de Chagas é uma doença que ela é adquirida através da picada do bicho barbeiro. O bicho barbeiro é como se fosse uma baratinha pequena que tem a característica de chupar o sangue da pessoa. Mas no caso, o senhor está falando do açaí, quando se vende açaí, ele é congelado, tem risco de pegar Chagas? Então, o problema é que como que é a preparação do açaí, né? Nem sempre, se você for ver os filmes de quem prepara muitas vezes a polpa do açaí, é um nativo que está no interior da floresta. Ele prepara, já manda às vezes a pasta do açaí já pronta para as cidades maiores, aí só Deus sabe aqui no Brasil se a preparação teria que ter uma fervura adequada, com temperatura adequada, para matar eventuais barbeiros. Não quer dizer que o barbeiro ele viva no açaí aqui, onde é armazenado o açaí, o bicho barbeiro ele vive na floresta. E o que ele vai? Ele fica em cima do açaí, defeca no açaí e nas fezes do barbeiro é que está o bichinho que causa a doença de Chagas. Então você macera aquela polpa do açaí, prepara um suco e se o bichinho estiver vivo, você vai ingerir e ele vai penetrar pelo sistema digestivo na circulação e causar doença aguda, né? Mas congelando teria risco? Só o congelamento simples não é suficiente para eliminar o barbeiro. Então, preocupante. É preocupante. Certo. Doutor, então, o senhor falou da doença de Chagas, quais outras? Infartos que comprometem as artérias coronárias e comprometem o músculo do coração e as estruturas do sistema do coração. Como eu falei, que tem um sistema elétrico, né? Se o infarto compromete o sistema elétrico do coração, o coração pode bater lento. Algumas doenças genéticas também podem dar predisposição ao batimento lento do coração, mas como você mesmo já falou, a maior parte dos pacientes eles são de uma faixa etária um pouquinho mais avançada, de 40 anos para cima. Quem implanta marca-passo pode fazer atividade física? Pode e deve. Na realidade, ter o aparelho de marca-passo, passados os primeiros 30, 60 dias, que é uma fase em que o fiozinho ainda está grudando dentro do coração, que tem que tomar cuidado, mas passados 60 dias ele pode fazer atividade física, está liberado. O que define que tipo de atividade o portador de marca-passo pode fazer é principalmente se ele tem o coração normal ou se ele tem o coração inchado, enfraquecido, né, por causa de Chagas, por causa de um infarto. Se o coração é normal, teoricamente, ele pode fazer quase toda atividade física. O que deve tomar cuidado quem é portador de marca-passo? Tênis de campo, tênis, porque o impacto, por exemplo, o marca-passo colocado do lado direito, o impacto da força da raquete, o marca-passo preso no músculo, pode lesionar o eletrodo, o fiozinho que leva a eletricidade para o coração. Certo. Fazer muita musculação e halterofilismo, muito força, muito braço. E também natação. Não é ele pular na piscina e nadar um pouquinho. É ele ficar nadando 1h30, então fazendo um movimento de rotação no braço, isso com o tempo pode lesionar o fiozinho também. Os seus pacientes todo ano fazem uma revisão anualmente, vem para uma consulta importante após a
implantação do marca-passo, doutor? Isso é bem importante você ter perguntado, Cláudia. Assim, a revisão do marca-passo, normalmente depois da cirurgia o paciente volta com 15 dias para a gente fazer a primeira revisão, depois nós voltamos com 2 meses e no primeiro ano, idealmente a cada 4 meses e a partir do primeiro ano de 6 em 6 meses até o fim da vida útil do marca-passo. Lembrando que os marca-passos modernos hoje, quando nós conseguimos fazer uma regulagem adequada no aparelho, ele pode durar em torno de 8 a 10, 11 anos de duração. Então é uma duração bem boa. Bem boa. Então, aí, como é que a pessoa vai saber que o marca-passo está falhando? Ela começa a ficar fraca, se sentir como se estivesse desmaiando? Então, é bem raro falhas no marca-passo, mas assim, por exemplo, quando que a pessoa vai saber que está na hora de trocar o aparelho? Né? Para saber isso, através das regulagens. O aparelho, o marca-passo tem mais de 60 funções regulagens. Em uma dessas regulagens, a gente consegue ver a carga da bateria. E ele precisamente ele dá quanto tempo falta para entrar na reserva do aparelho. Então o marca-passo também tem reserva. Então, bateria de celular. Ele entrou na reserva, ele dura ainda uns 4 meses. Então entrou na reserva, a gente troca o aparelho, eletivamente, para o paciente não passar mal. Toda essa variação que a gente faz ao longo da vida útil do aparelho é para que o paciente, quando chegar no momento da reserva, ele troca imediatamente e não passe mal. Certo. Eu queria que o senhor me falasse de outros 2 equipamentos, doutor. Não sei se eu posso falar que são equipamentos, que é o desfibrilador e o ressincronizador. É isso? Isso. O desfibrilador, ele originou do marca-passo. O que é o desfibrilador? Porque a gente conhece aquele que vai externo, mas esse aqui não é o externo, O desfibrilador foi desenvolvido no mundo com a finalidade de tratar pacientes que não mais tivessem problema de batimento lento, e sim disparos graves que tivessem arritmias graves que levassem à parada cardíaca, ou pacientes que tenham um risco tão grande de ter parada cardíaca que a gente deva colocar esse aparelho preventivamente. O que faz o aparelho? Ele fica monitorando o ritmo do coração e se o coração desenvolver uma arritmia grave, ele dá um choque de alta energia e faz o coração bater de novo. Se o paciente tiver uma parada cardíaca, ele dá um choque de alta energia e faz o coração ressuscitar, vamos dizer assim. Ele é grande, doutor? Ele é um pouco maior do que o aparelho de marca-passo. Por que isso? O aparelho de marca-passo dá choques de baixa energia. Esse aqui é um? Esse é um desfibrilador. Vejam que ele é bem maior. Por que ele é bem maior? É cirurgia aberta? A cirurgia é igualzinha à cirurgia de marca-passo. É a mesma cirurgia. Sim. Muda o fiozinho que vai dentro do coração, que é um pouco diferente, para poder liberar o choque. Aqui são 800 joules de energia do choque. Então, são de 30 a 40 joules de energia, o que dá mais ou menos 800 watts. É 2 a 3 vezes mais potente daqueles choques externos que vocês veem em filme. Então, é um choque bem forte. Certo. Então, veja, este aparelho ele tem uma indicação para salvar vidas, tratar a morte súbita e prevenir os portadores de morte súbita. E é muito usado, doutor Paulo? Eu nunca ouvi falar, a não ser aquele externo, né? Então, aqui no Brasil nós temos um problema bem grave. Nós somos o país que menos implanta marca-passo em toda a América do Sul. Esse é um dos motivos da campanha. Por que nós temos tão pouca indicação? Nós perdemos para Paraguai, para Peru, para Bolívia, para Venezuela, chega a ser até uma vergonha. Então nós colocamos 270 marca-passos por milhão de habitantes. Estados Unidos coloca 1000 marca-passos por milhão de habitantes, a Europa em média 800 marca-passos por milhão de habitantes. Temos menos doentes? Com certeza não. Os nossos doentes estão ou sem diagnóstico adequado, ou tendo diagnóstico, mas não tendo acesso do sistema de saúde para poder implantar um aparelho. Então, nós colocamos em torno de 8 vezes menos frequente esses aparelhos no Brasil. Desfibriladores, marca-passo nós colocamos quase 50 mil no Brasil, desfibriladores de 5 a 10 mil. É muito pouco. E o ressincronizador? Então, ressincronizador cardíaco, ele é um aparelho que é colocado em alguns pacientes que têm o que nós chamamos de insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca é quando o coração incha e enfraquece a força de contração. Então o paciente passa a ter muita falta de ar, começa a reter líquido no organismo, incha as pernas, incha fígado e o paciente tem um risco de morte muito aumentado com esta doença. Então, inicialmente nós tratamos com remédios e quando os remédios
não fazem mais efeito, o caminho seria o transplante cardíaco. Um grupo desses pacientes nós percebemos que eles têm disincronia entre a metade esquerda e direita do coração. Então, que seria batimentos diferentes? Isso, então a gente abrindo o coração, a metade direita do coração bate antes do que a metade esquerda. Então essa dissincronia ela é péssima para o funcionamento do coração. Piora muito a função de contração do coração. Então vamos só lembrar, doutor, qual a função básica do coração? A função básica do coração é contrair, ejetar sangue para ser distribuído para o organismo e atender às necessidades de todos os tecidos do corpo. Quando o coração enfraquece, ele não consegue bombear a quantidade suficiente de sangue e aí dá falta de ar, dá inchaço, uma série de outros sintomas decorrentes da falta de oxigenação adequada dos tecidos. E o uso desses equipamentos, doutor, eles são suficientes ou o paciente que implanta o marca-passo tem que continuar usando a medicação? Então, por exemplo, no caso do ressincronizador, que como a gente falou, o paciente usou remédio, não melhorou e já está se pensando no transplante, se ele tiver desincronia e eu implantar um aparelho desse, então um fiozinho do lado esquerdo, um fiozinho do lado direito e o marca-passo dando um choque e ressincronizando o coração ao mesmo tempo, eu posso melhorar muito a função de contração do coração, a ponto de que o paciente passe a ter uma quantidade de falta de, não enche mais, a falta de ar praticamente desapareça, ele possa ter uma vida de qualidade muito melhor. Ele vai poder suspender os remédios? De jeito nenhum. O tratamento desses dispositivos, eles estão sempre agregados ao remédio. Certo. Mesmo que o paciente fique ótimo, ele não pode suspender a medicação. A medicação, eles são tratamentos coadjuvantes, né? E tudo junto, complementares, para que o paciente fique bem. Certo. Doutor, que orientação então o senhor dá para os leitores do portal Ideia Delas sobre a questão cardíaca, da importância de visitação ao médico uma vez por ano e sobre esses dispositivos que o senhor falou? Veja, eu acho que a principal orientação é que o paciente, quando ele se sentir mal, quando ele tiver tontura, quando ele tiver falta de ar, quando tiver dor no peito, né, que ele procure um cardiologista, que é o médico que adequadamente vai fazer o diagnóstico se ele tem alguma coisa errada. Mas em relação especialmente aos pacientes portadores de necessidade de marca-passo, se ele aprender a ver o pulso e ver que o seu batimento está muito lento, ele está passando mal, está tendo tontura, se teve desmaio, aí realmente, se ele perceber que com o pulso o batimento está muito lento, ele deve procurar com urgência um cardiologista, um pronto-socorro, para que ele seja visto imediatamente e possa ter o tratamento correto. Eu acho que basicamente é isso. Então, gente, dia 23 de setembro é o dia do portador do marca-passo. Vamos nos informar mais sobre esse tipo de tratamento, que é fundamental para salvar vidas. Obrigada, Dr. Cláudio. Obrigado, Cláudio.